Beleza, gente? Vamos lá para mais uma aula, então. Hoje é a aula de número 7 e nós vamos falar sobre potencial elétrico. Então, nessa aula, nós vamos, para começar, vamos definir o que é um potencial elétrico, vamos falar das superfícies equipotenciais e as suas relações com o campo elétrico. Nós vamos tratar também do potencial produzido por uma partícula carregada ou por um conjunto de partículas carregadas, também por distribuições contínuas de partículas, né? E vamos aprender como encontrar o campo elétrico a partir do potencial, tá? Por fim, nós vamos tratar um pouco do potencial de um condutor carregado, né? Em um condutor carregado, e nós vamos fazer um exercício depois para avaliação de vocês, tá bom? Então, para começar, vamos então definir do que se trata o potencial e quais são as vantagens, né, de ter o uso do potencial. Então, a primeira coisa que nós temos que notar é que a força elétrica ela é uma força do tipo conservativo, tá? O que significa que, sendo conservativa, o que significa ser uma força conservativa? Uma força que obedece à lei de conservação de energia mecânica, tá? Então, ela permite, tendo essa propriedade de ser uma força conservativa, ela permite que nós associemos a ela uma energia potencial, tá? A partir de onde nós podemos também encontrar o trabalho, né, e associar com essa energia potencial o trabalho realizado para você ir de um estado ao outro. E esse trabalho, ele vai, pelo fato de ser uma força conservativa, ele independe do caminho. E aqui nós temos dois exemplos, deixa eu colocar o ponteiro aqui, ó. Então, o trabalho realizado que nós vamos associar com a força, com a energia potencial elétrica, é o trabalho necessário para tirar a partícula de uma posição e levar até outra, tá? E, como é uma força conservativa, ela não depende do caminho, depende só do ponto inicial e do ponto final. Aqui tem um exemplo da energia potencial gravitacional, né? A gente tem sempre... Então, quando a gente fala de energia potencial, deixa eu só voltar um pouco aqui e definir, né? Para a gente se lembrar. Energia potencial é uma energia armazenada com um potencial para realizar algo, potencial para realizar trabalho, tá? Então, aqui no caso da energia potencial, quando nós tratamos de energia potencial, nós sempre temos que colocá-la com relação a uma referência, tá? Essa referência, ou a gente chama ela de zero em algum ponto, algum referencial é um zero, ou ele é um valor constante, tá? Aqui nós chamamos zero nesse ponto aqui de energia potencial gravitacional e ali MGH, tá? E o que é importante lembrar mais uma vez é que, como é conservativa, né, a força também gravitacional conservativa, você só depende do ponto inicial ao final, ou seja, se eu quiser estudar por todo esse caminho para chegar lá, eu vou ter o mesmo resultado que se eu for daqui para lá diretamente, tá? Só depende dos pontos iniciais e finais, tá? Então, como é uma força conservativa, eu posso então associar uma energia potencial, também posso usar a conservação de energia mecânica, né? Que nos casos mais complicados de trabalhar com potenciais e com campos elétricos e forças elétricas, simplifica bastante o tratamento dos problemas, né? E envolvendo forças elétricas, né? E, consequentemente, campos, né? Porque força é uma consequência do campo, tá? E nós vamos associar, então, uma função escalar, tá? Até agora a gente trabalhou com vetores, né? Campo, força. Agora nós vamos associar uma função escalar, que a gente chama de potencial elétrico, né? Não confundir com energia potencial elétrica. Esse é uma outra variável, se chama potencial elétrico, que é uma função escalar que nós vamos associar com as forças e campos, tá? Então vamos ver como fazer isso. Muito bem. Então, para uma força conservativa, eu vou agora associar com a energia potencial elétrica o trabalho realizado para tirar uma carga de prova que vai estar lá no infinito, a posição inicial dela é lá no infinito. Por que a gente coloca ela lá no infinito? É que, a princípio, ela está tão longe da distribuição de carga que eu quero estudar, que lá no infinito ela não tem influência nenhuma desta distribuição de carga aqui. Tá? Então eu vou realizar o trabalho para trazê-la de lá do infinito até a posição onde eu quero estudar a propriedade que vem desta distribuição de carga. Então, neste ponto aqui, eu quero estudar, por exemplo,
o potencial devido a este objeto carregado aqui. Então eu tiro lá do infinito e trago até aqui, realizando o trabalho. Então o trabalho que é realizado para movimentar da posição inicial até a final, lá do infinito até aqui nessa posição, ele ocorre às custas da energia potencial que está armazenada, né? Lembra, a energia potencial é uma energia com potencial para realizar trabalho. Então esse trabalho ele é realizado às custas dessa energia potencial. Então aparece aqui o trabalho para tirar de I e levar até F, o estado inicial até o final, do infinito até a posição P, vai ser o negativo da variação da energia potencial, tá? A energia potencial elétrica. Então a gente pode escrever que o trabalho realizado para ir do estado inicial até o final é menos a variação da energia potencial elétrica, que é o menos aqui a energia potencial no estado final, menos a energia potencial do estado inicial. Isso aqui é o delta de U, tá? Que está aqui. Beleza? Muito bem. E agora eu vou fazer o mesmo truque que nós fizemos lá no campo elétrico. Lembra? Nós pegamos a força dividida pela carga, zero de prova, para que fique uma variável que independa da presença da carga de prova. O fato de existir a distribuição de carga já deixa claro que existia lá, no caso que a gente está estudando no campo elétrico, existia o campo elétrico, e aqui existe essa função escalar que a gente chama de potencial, tá? O fato de eu fazer essa operaçãozinha matemática que dividir a energia potencial elétrica pela carga de prova, me gera uma variável que independe da necessidade de existir a carga de prova, ou seja, o potencial elétrico está lá independente do fato da carga de prova estar lá para testá-lo ou não. Ele simplesmente existe porque existe uma distribuição de carga ali por perto, tá? Poderia ser uma partícula carregada ou qualquer outra coisa, tá? E aí então nós definimos assim. Então o delta de V é o delta de U dividido por Q0. Então a variação da energia potencial é a variação, a variação do potencial é a variação da energia potencial elétrica dividido pela carga. E a gente chama isso de VF menos VI, é o delta de V, tá? Muito bem. Eu posso escrever ele dessa forma aqui mais simples, né? É uma expressão que ocorre bastante na literatura, né? Esse quociente aqui. Então, delta de U é igual Q vezes delta de V. A variação da energia potencial elétrica é igual ao produto da carga pela variação do potencial elétrico, tá? E aqui ficou geral para qualquer carga, tá? Não só cargas do tipo de prova. Muito bem. Se eu admitir, que nem eu estava falando para vocês lá, quando eu estou no infinito, a interação potencial é nulo e a energia potencial elétrica é nula. Então eu posso admitir, estando lá no infinito, que a força é nula e o campo elétrico é nulo lá no infinito, devido a essa distribuição de carga, porque eu estou muito longe, lembra? Ele decai com R quadrado, a força decai com R quadrado. Então eu posso admitir que o I, ou seja, a energia potencial elétrica no estado inicial, lá no infinito, e, portanto, o potencial elétrico lá no infinito, são nulos. E aí eu simplifico essa expressão aqui dos deltas para uma expressão mais simples. A energia potencial elétrica é a carga vezes o potencial elétrico, tá? Mas essa aqui ela é mais geral, ela vale para qualquer situação, para qualquer movimentação dentro de uma região em que exista um potencial elétrico, tá? Só para a gente lembrar, né, a energia potencial elétrica, o próprio nome já diz, energia, então as unidades são dadas em joule, e a unidade do potencial é joule por coulomb, né, porque a gente tem energia por carga, tá? E essa combinação especial aqui, joule por coulomb, a gente chama ela de volt, né? É muito normal, muito comum a gente falar o potencial elétrico em volts. É a unidade mais comum, tá? Isso no sistema internacional, tá bom? Mas joule por coulomb está certo também, porque só é a mesma coisa, tá? Muito bem. E se a gente pegar então a expressão inicial que a gente estava lá, da variação o trabalho realizado para tirar dessa situação inicial e levar até a final, é menos a variação da energia potencial. Se a gente reescrever a variação da energia potencial em função do potencial elétrico aqui, nós podemos encontrar então que o trabalho para tirar do estado inicial e levar até o final é menos Q vezes ΔV, né? Tem um menos aqui que veio lá de cima e tem o Q ΔV aqui. Então eu fico com menos Q VF menos VI.
Estou relacionando então o trabalho com a variação do potencial. Tá? E como a gente estava dizendo, como o sistema é conservativo, eu posso aplicar leis de conservação da energia mecânica. Tá? Então vamos ver nessa situação aqui, nós temos duas placas carregadas para gerar um campo elétrico, então essa placa está carregada positivamente, essa aqui negativamente, e o campo elétrico aponta no sentido da placa positiva para a placa negativa, como nós vimos nas aulas anteriores. Então se eu soltar uma partícula positiva aqui, o que vai fazer? O campo vai empurrar ela, então ela vai ter uma força atuante sobre ela vai começar, força igual a massa de aceleração, né? Ela vai começar a ter uma aceleração, ou seja, ela vai se mexer. Se mexendo, ela vai ter uma velocidade, tá? Significa que se ela tem velocidade, ela tem energia cinética. Então ela está transformando a energia potencial do campo elétrico em energia cinética, de movimento, né? Então como é que fica a conservação da energia mecânica? Nós escrevemos a energia mecânica inicial igual, tem que ser, para que se conserve a energia mecânica inicial, tem que ser igual à energia mecânica final. Então a energia mecânica inicial é a energia potencial do ponto em que ela está mais a energia cinética que ela tem naquele ponto. Tá? Se ela estiver parada no início, vai ser igual a zero, né? Eu estou chamando de energia cinética aqui o K, tá, gente? Se ela já tiver com algum movimento, vai ser a energia cinética associada àquele movimento lá, tá? E é o meio de mv quadrado, tá? Não coloquei aqui na transparência, mas é energia cinética meio de mv quadrado, tá? Tem que ser igual à energia mecânica final. Então, energia potencial final, onde eu for estudar, mais a energia cinética do ponto onde eu for estudar. De modo que a gente tem aqui, ó, passando cada coisa para o seu devido lugar, nós temos que a variação da energia cinética vai ser igual ao que? Menos a variação da energia potencial. Mesmo caso do trabalho realizado que eu estava dizendo para vocês, né? A variação da energia cinética ocorre às custas da variação da energia potencial. Daí aparecer esse sinal menos aí. Tá? Muito bem. E se eu tiver a situação um pouco mais complicada em que eu tenho um agente externo atuando sobre o sistema? Né? Ele pode realizar um trabalho externo. Então o balanço de energia tem que ser levado em conta esse trabalho externo. Tá? Então a energia total inicial, mecânica inicial, mais o trabalho externo realizado vai ser igual à energia mecânica final. Tá? De modo que se a gente abrir um pouco mais as contas aqui que nós fizemos na passagem anterior, tá? Só abrir aqui a energia total inicial, mecânica inicial e a energia mecânica final. Eu posso escrever ali, gente, então, que a variação da energia cinética vai ser igual a variação negativa da variação da energia potencial mais o trabalho da força externa que atuou no sistema, tá? Então tá aí mais uma variante destas possibilidades. Muito bem. Então agora falando do potencial elétrico, vamos descrevê-lo um pouco melhor, tá? E para a gente começar a entender como é que a gente vai descrever, nós vamos falar aqui das superfícies equipotenciais e como que elas se relacionam com o campo elétrico. O que é uma superfície equipotencial? Uma superfície equipotencial significa que o potencial é uma superfície na qual o potencial é igual em qualquer lugar dessa superfície. Tá? Então, se naquela superfície eu tenho um potencial igual a 2 volts, em qualquer outro lugar daquela mesma superfície ele vai ter um potencial igual a 2 volts. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Aqui tem um exemplo aleatório, tá? De superfícies quaisquer, em que você tem algumas superfícies aqui, cada um tem um potencial, V1, V2, V3, V4. Tá? Então, vamos aproveitar, então, ao longo dessa lâmina aqui, todo o potencial aqui vai ser sempre V1. Ao longo desta outra lâmina vai ser sempre V2. Desta aqui, sempre V3. Essa aqui, sempre V4. Estou chamando de lâmina aqui a superfície, tá, gente? Essa é a superfície equipotencial. Vamos chamar dessa aqui da V1, essa é a superfície equipotencial na qual, em qualquer ponto dessa superfície, o potencial é V1. Tá? Se V1 for igual a 2 volts, é 2 volts em qualquer lugar dessa superfície. Tá? E nós podemos aproveitar e tratar um pouquinho a temática do trabalho aqui, né? Então, o trabalho realizado dentro de uma superfície equipotencial, se eu movimentar dentro da superfície equipotencial a partícula de um ponto inicial até um ponto final, veja, a superfície equipotencial, os potenciais são iguais em qualquer lugar da superfície. Então, Vf é igual a Vi, ou seja, o trabalho realizado quando eu desloco uma partícula ao longo de uma superfície equipotencial, o trabalho realizado é nulo. Tá?
Aqui é outro exemplo, ó. Se eu saio por um caminho qualquer, se eu saio de uma superfície equipotencial e volto para a superfície equipotencial, lembra? Forças conservativas, independe do caminho, só depende do ponto inicial e final. Significa o quê? Se eu sair daqui, fiz essa volta e voltei aqui na superfície equipotencial, a variação de potencial é nula e o trabalho é, portanto, nulo. Tá? Agora, quando eu saio de uma superfície e vou para outra, aí eu tenho uma diferença de potencial entre uma e outra. Né? Aí eu tenho um trabalho realizado. Entretanto, se eu fizer esse caminho aqui para sair da superfície V1 e ir para V2, e se eu fizer esse outro aqui, ó, que eu passo lá embaixo, volto aqui na V2, lembra? Só depende dos estados inicial e final. Significa que esse caminho tem o mesmo trabalho realizado que esse outro aqui, muito embora tenha feito por um caminho diferente. Tá? A variação de potencial é a mesma, significa que o trabalho realizado é o mesmo também. Tá? Aqui, ó, mesmo exercício das placas paralelas, né? Então a linha de o campo elétrico está apontado da direita para a esquerda, ou seja, das cargas positivas para as negativas, e essas tracejadas estão indicando as linhas nas quais existem superfícies equipotenciais. Então, ao longo de todas essas superfícies aqui, nessa posição vale 1,2 volts o potencial elétrico. Aqui vale 0,6. Tá? Aqui está em função da distância entre as camadas carregadas. Né? E aqui nós temos as superfícies equipotenciais para duas cargas aproximadas. Aqui, ó. Então nós temos a primeira aqui de 1 volt, que está ao longo desse redondo aqui, né? Esse objeto aqui um pouco mais, uma ponta aqui desse lado, é a próxima superfície equipotencial, ao longo da qual está todo mundo com 0,66 volts, e essa última aqui está com 0,5 volts. Tá? Mais uma propriedadezinha aqui das superfícies equipotenciais é que elas são perpendiculares ao campo elétrico. Tá? Então, quando a gente for pensar em desenhar a superfície equipotencial, nós temos que pensar que elas têm que ser perpendiculares ao campo elétrico. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. O do capacitor é o mais simples, né? Das placas paralelas aqui, porque o campo elétrico ele é uniforme nessa direção. Então, note lá, as superfícies equipotenciais estão bem perpendiculares ao campo elétrico. Tá? Aqui, no caso de uma carga positiva, né, o campo elétrico ele sai da carga positiva, e esses tracejados aqui são todas superfícies equipotenciais. Também é fácil ver nessa simetria radial, né, que os campos elétricos estão sempre perpendiculares à superfície equipotencial. Tá? E aqui um dipolo elétrico, um pouco mais difícil de ver, mas se vocês notarem com atenção, vou pegar aqui, por exemplo, nessa superfície equipotencial aqui, o campo elétrico está perpendicular à superfície equipotencial. Aqui também tem a superfície equipotencial aqui, ó, e ele está perpendicular em cada ponto. Tá? Então, essa é uma das estratégias para fazer as superfícies equipotenciais. Tá? Muito bem. Então, sabendo disso, se nós temos um problema que nós conhecemos o campo elétrico em todo o espaço, nós podemos calcular o potencial, né, a partir do campo elétrico que nós já conhecemos. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo. Aqui estão as linhas de campo elétrico. Tá? E eu vou pegar uma partícula de prova Q0, eu vou tirar ela do estado inicial, que está aqui em cima, e vou fazer um caminho qualquer aqui para chegar num estado final, que está aqui embaixo. Tá? Então, eu tenho o campo elétrico apontando para cá, atuando sobre a carga Q0, e aqui eu já defini um elemento desse caminho, tá? O diferencial de caminho, que é ds aqui. Tá? Muito bem, então como é que a gente faz para calcular o potencial a partir do campo elétrico? Sabendo, se a gente já sabe como é que é o campo elétrico na região. Tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o diferencial de trabalho realizado para tirar a partícula daquela posição e colocar nessa. Tá? E o diferencial de trabalho realizado vai ser o quê? A força, produto escalar da força, diferencial de deslocamento. Tá? É isso que nós podemos fazer. Então, se nós dermos um passo além, nós podemos aqui, estamos falando de forças elétricas, né? Então eu posso substituir essa força aqui com a força elétrica, que é o Q0 da carga de prova, E, tá? Como nós vimos nas aulas passadas. Essa é a força elétrica atuando sobre a partícula. Então, eu fico com a seguinte expressão, se eu quiser saber o trabalho realizado, né, para tirar de lá e chegar aqui, eu tenho que integrar sobre todos os ds. Então, eu fico com o trabalho total, vai ser o quê? O Q0, integral do ponto inicial até final, de E escalar ds, produto escalar do campo com
o vetorzinho de deslocamento ali da trajetória. Tá? Muito bem. E agora, se eu lembrar aqui, ó, que o trabalho para sair do ponto inicial e chegar ao ponto final, tá aqui essa expressão também, né, é igual a menos Q vezes a diferença de potencial, né, eu posso dar mais um passo aqui e reescrever, então, que a diferença de potencial, estou substituindo ali, né, passou um sinalzinho para cá, fica igual ao quê? Menos a integral do ponto I até o ponto F do produto escalar EDS, tá? Então, isso aqui me permite levantar a diferença de potencial entre os pontos I e F, conhecendo o campo elétrico. Tá? Basta eu fazer a integral neste caminho, nessa trajetória de I até F do produto escalar EDS. Tá? Muito bem. E aí, mais uma coisinha que a gente tem que se lembrar, né? Estou falando disso, vou falar mais uma vez, que é uma coisa importante. As forças são conservativas, a integral independe do caminho. E o que me reporta isso? Assim, quando eu for escolher um caminho para fazer uma conta, escolhe um caminho fácil, né? Não vou escolher um caminho complicado, a menos que eu queira fazer bastante conta para demonstrar que eu sou bom nisso, tá? Mas, em geral, eu vou escolher o caminho mais produtivo para mim, o caminho mais fácil de fazer a conta, só depende do estado inicial e final. Tá? Muito bom. E se o potencial do ponto inicial for tomado como nulo, uma referência, vou chamar de nulo, de zero, aí eu posso escrever que o potencial é igual menos a integral de E ds do ponto inicial até final. Tá bom? Muito bem. Então, vamos fazer uma aplicação agora. Então, nós vamos calcular o potencial a partir do campo elétrico que nós já conhecemos, numa situação de campo uniforme, tá? Para ser mais simples. Então, vamos ver. Nós temos aqui um potencial, uma linha equipotencial, uma superfície equipotencial aqui, que tem um potencial maior, e uma superfície equipotencial aqui, que tem um potencial menor. Isso gera um campo, né, na direção do potencial maior para o potencial menor. Está aqui o campo elétrico, designado por esse vetor e também mostrado por essa linha em azul aqui. Tá? Então, aqui está o ponto inicial, na superfície equipotencial maior, e lá está o ponto final, ao longo de uma trajetória que a gente chamou de um eixo X aqui. Então, para eu encontrar a diferença de potencial lá, VI menos VF menos VI, vai ser igual ao quê? Menos a integral de I até F de E ds. Né? Então, a gente precisa agora fazer esse cálculo aqui, né? E ds. Tá? Então, o campo elétrico está apontado para lá, e eu vou sair do estado inicial e final, ou seja, eu vou colocar o ds no mesmo sentido de E, de modo que o produto escalar EDS fica EDS cosseno de θ igual a zero, que resulta aqui no próprio EDS. Tá? Muito bem. Desse modo eu posso escrever então VF menos VI igual menos o E, virou um escalar, coloquei aqui para fora, integral de I até F de ds, ou seja, do caminho, da trajetória que eu fiz. Tá? E essa integral, ela é o próprio delta de x, que é a separação que foi dada pelo problema aqui entre essas linhas de potencial. Tá? Então eu fico com VF menos V igual a menos E delta de x. Então eu posso fazer uma versão compacta aqui. Então delta de V, a variação de potencial, é igual a menos E, variação do espaço ali, delta de x, ou seja, a distância entre o ponto inicial e final. Isso vale para campos elétricos uniformes. Tá? Esse é o resultado que vale para esses campos uniformes. Muito bem. E lembrar aqui, gente, o seguinte, né? Se a trajetória for no sentido do campo, se a carga Q0 é positiva e a trajetória é no sentido do campo, o potencial diminui. Se ela for no sentido oposto, o potencial aumenta. Tá? Muito bem. Então, vamos fazer aqui mais um exercício. Nós temos uma carga pontual Q positiva aqui embaixo e nós queremos saber o potencial no ponto P, tá? Vou dizer que o potencial no infinito é zero. Então, é aquela história, eu vou sair do infinito e vou trazer a carga Q0 até o ponto P, que é o ponto onde eu quero saber o potencial devido à carga que está aqui embaixo, a carga Q, tá? Então, tá. Então, qual é o primeiro passo para resolver um problema desse? Vou deslocar, então, de lá do infinito até aqui, e como a força é conservativa, escolhe a trajetória mais simples, porque a trajetória fica irrelevante. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer,
olhando aqui para a nossa expressão, né, eu tenho VF menos VI igual a menos integral de EDS, me interessa muito saber aqui como se comportam E e DS. Tá? Então aqui, ó, como eu estou trazendo, dei uma olhada aqui, eu estou trazendo lá do infinito, vou dizer que eu estou trazendo em linha reta aqui lá do infinito, e o meu vetor que indica o deslocamento aqui, da trajetória, o pedacinho da trajetória, o diferencial da trajetória é o DS, que está indo no sentido de se aproximar da carga positiva que é aqui. Tá? Agora, como a carga positiva gera campo elétrico saindo dela, o campo elétrico está no sentido oposto do meu DS. Então, o meu produto escalar EDS vai ser o quê? E ds cosseno de θ, que θ é 180 graus. Agora, notem que eu coloquei um dr' aqui, tá? Por que eu estou colocando isso? Porque eu tenho uma simetria radial, então ds igual a dr, tá? E como esse r' é a posição que o problema me deu aqui para identificar a posição P onde eu quero analisar, então eu passei o ds por dr'. Então ficou E dr', então ds igual a dr', cosseno de 180, porque dr' e E estão em sentidos opostos. Tá? Então eu fico com menos, que apareceu do cosseno ali, e dr'. Tá? Muito bem. Então eu posso agora pegar a nossa expressão e reescrever as partes que nos interessam. Então a variação do potencial é igual ao que? Ficou um mais aqui agora, né? Tinha um menos lá, agora ficou um mais por causa desse menos aqui. E dr'. Tá? Agora eu sei das aulas anteriores que o campo elétrico se comporta com um decaimento 1 sobre r quadrado. Então ele tem uma constante 1 sobre 4πε0 Q sobre r quadrado. Tá? Se eu pegar e substituir esta expressão, eu vou ter então agora, já estou partindo já para os finalmente aqui, então eu quero saber o potencial na posição R, né, que é o ponto P aqui, tá certo? E eu já vou colocar aqui também o V de infinito que eu estou trazendo lá do infinito. Então eu fico lá com a integral, inicial e final, eu vou de infinito, que eu estou trazendo lá do infinito, até a posição R, que identifica o meu ponto P aqui, tá? E desculpa, gente, agora eu me dei conta que eu falei que a posição R' identificava o ponto P de observação. O ponto P está sendo aqui identificado pela posição R. Tá? A posição R' identifica uma posição qualquer, num instante qualquer, da partícula. Tá? Esse R' ele é variável, enfim, ele é a variável de integração. Tá? Então ele identificou como se fosse uma foto num dado momento, parei ali, então a R' me identifica aquela posição naquele momento ali. Tá? Da partícula que eu estou trazendo lá do infinito até a posição P, para estudar na posição P. Tá? Muito bem, então voltando aqui, eu vou substituir o campo elétrico, não 1 sobre 4πε0, Q sobre R' ao quadrado, que identifica ali a posição em que eu estou naquele momento. E depois eu vou fazer a integral, né, sobre essa variável dr'. Aí, tá? Muito bem, eu já vou admitir aqui que o potencial lá no infinito está tão longe que a força elétrica é nula, o campo elétrico é nulo, ou seja, o potencial lá no infinito é nulo. Tá? Então, se eu admitir isso, eu chego na seguinte expressão aqui, ó, que o potencial na posição R, que me interessa, vai ficar o quê? Menos Q sobre 4πε0, tá? 1 sobre R' ao quadrado dr'. Tá? Muito bem. Se eu fizer a integral, eu vou ficar aqui com V de R igual a Q. Gente, acho que esse sinalzinho aqui, ele tá errado, tá? Ele apareceu aí, provavelmente, um daqueles meus, tá certo. Ele tá errado, aquele sinal negativo lá, tá, gente? Preste atenção. É positivo, ele veio de um dos meus Ctrl+C, Ctrl+V que acabou ficando aqui. Ele é positivo, que não tem menos, tá? Então, até aqui ele se manteve o erro, mas aqui eu já corrigi, tá? Tem que ser positivo. Tá? Então fica Q sobre 4πε0, 1 sobre R' de infinito até R, que são os limites da minha integral. Tá? De modo que, se eu colocar aqui, ó, R' igual a R, eu tenho 1 sobre 4πε0, potencial em R, 1 sobre 4πε0, Q sobre R. E quando R' é igual a infinito, esse termo vai a zero, então não existe o outro termo da integral, tá? Eu fico só com esse aqui. Então, potencial na posição R, devido a uma carga
positiva vai ser 1 sobre 4πε0 Q sobre R. Tá? Se a carga fosse negativa, potencial negativo. Tá, gente? Muito bem, ó. Se eu tirar aqui esse índice R, é uma expressão que vale para qualquer carga pontual. Daí eu falei para vocês que com que é positivo fica positivo, com que é negativo, o potencial fica negativo. Tá? Muito bem. E se eu tiver um conjunto de partículas carregadas? Da mesma forma que vale a superposição para as forças e para os campos elétricos, também vale para o potencial. Então, o potencial total vai ser a soma de todos os potenciais individuais devido a cada partícula. Tá? Então, eu fico com 1 sobre 4πε0, somatório de I igual a 1 até n partículas, né? De QI sobre RI, ou seja, dada partícula numa dada posição com relação à posição que eu quero estudar. Tá? Muito bem, vamos fazer uma aplicação disso. Tá? O nosso N igual a 2 aqui, vamos estudar um dipolo, no caso eu tenho duas partículas. Tá? Então, eu quero saber o potencial no ponto P. Vale, então, a regra da superposição. Então, o potencial no ponto P, 1 sobre 4πε0, somatória de I igual a 1 até N de QI sobre RI. Tá? Então, o que vai dar isso? Eu só tenho duas cargas, então eu vou pegar o... Faltou aqui, hein, gente? O professor José tá meio cansado esse fim de semana. Faltou 1 sobre 4πε0 aqui, tá, gente? Mas vocês vão olhar direitinho. Falta um termo aqui, tá? Muito bem. Mas ele é um termo multiplicativo, uma constante ali, né? Então, vocês podem identificar aqui, ó, que eu peguei o primeiro termo aqui da carga positiva, tá? Que está a uma distância R mais o meu ponto P de observação, tá? Então ficou a somatória de Q sobre R mais a carga negativa menos Q, então notem que o sinal entra nessa conta, tá? E dividido pela distância R menos, que é a distância que identifica a carga menos Q com relação ao meu ponto de observação, tá? Muito bem. Então, aqui vejam que eu arrumei, tá, gente? Voltou o 4πε0 aqui, tá? Então, o potencial no ponto P vai ser o quê? Q sobre 4πε0, R mais, aí eu fiz aqui, gente, ó, o mínimo denominador comum, R mais, R menos, então fiquei com potencial no ponto P é Q sobre 4πε0, R menos menos R mais, dividido por R mais vezes R menos, tá? Então, essa já é uma expressão, se eu souber todos os parâmetros eu já tenho uma expressão, mas para uma situação qualquer. Agora, na situação de dipolo, tá? Lembra que o dipolo eu tenho que estar observando, para valer a aproximação de dipolo, eu tenho que estar a uma distância do dipolo, uma distância R do dipolo, em que R seja muito maior do que a distância de separação entre as cargas do dipolo, o D. Tá? Então, R tem que ser muito maior que D. Se eu fizer essa aproximação, ou seja, estou observando uma distância tão grande que essa R da observação é muito maior que o D, eu posso dizer que o R mais é aproximadamente o R menos, porque eles estão diferindo aqui de uma distância pequenininha com relação ao ponto de observação. Então, esse produto R mais, R menos, eu posso dizer que é aproximadamente o R quadrado. Tá? E a outra simplificação que eu posso fazer é, lembra que a gente tem aqui esse R menos menos o R mais? O R menos menos o R mais é esse pedacinho aqui, ó, tá? Eu peguei o R mais, o R menos, subtraí um do outro. Então, veja, o D acaba sendo aqui a hipotenusa e o R mais menos R menos é o quê? É o D cosseno de θ, tá? Se eu fizer essa aproximação aqui, eu fico então com a expressão canônica do potencial, né, devido a um dipolo elétrico, tá? Que é o quê? Q sobre 4πε0, D cosseno de θ sobre R quadrado. Tá? E se eu identificar ali, ó, lembra das aulas passadas? O produto QD, eu posso identificá-lo como um momento de dipolo elétrico. Então eu fico com o potencial no ponto P, a uma distância R do dipolo, lembra, R é muito maior que a separação das cargas do dipolo, e fico com 1 sobre 4πε0, momento de dipolo elétrico P, cosseno de θ sobre R ao quadrado. Essa é a expressão para o potencial válida para o potencial quando eu estou observando um dipolo elétrico
a uma distância R, que é muito maior que a separação entre as cargas do dipolo elétrico. Ainda tratando sobre dipolos elétricos, né? O que acontece quando a gente aplica um campo elétrico numa molécula apolar? Molécula apolar que não tem polarização elétrica, tá? Que é a situação aqui. Então vamos dizer que nós temos aqui um núcleo positivo, tá? Da molécula apolar, e está simplificado aqui, tá, gente? Só para a gente compreender, tá? E essa região ao redor aqui, pintado de laranja, é a região da nuvem eletrônica, né? Então tá tudo neutro aqui. Quando eu aplico um campo elétrico, o que acontece? Lembra, o campo elétrico gera uma força nas partículas carregadas. Ele empurra as partículas positivas e puxa as partículas negativas. Significa o quê? Que ele vai empurrar o núcleo positivo aqui da molécula, vamos dizer assim, tá? Então, pode ser um conjunto de núcleos, né? Ele empurra para um lado e puxa os elétrons para o outro. Isso gera uma polarização elétrica. Eu fico mais positivo aqui, mais negativo aqui. Isso significa o quê? Eu gero um dipolo elétrico, um momento de dipolo elétrico dentro da molécula pela aplicação de um campo elétrico. Tá? Isso que acontece lá dentro dos materiais quando a gente aplica um campo elétrico sobre eles. Muito bem. Agora vamos olhar o caso de uma distribuição de carga contínua, né? Nós estamos falando até agora de partículas carregadas, né? Partícula, um conjunto de partículas qualquer. Tá? Nós estudamos o caso do dipolo, que é n igual a 2, n igual a 2 partículas. Né? Mas se eu tiver um corpo com uma distribuição de carga, né, sobre ele, como nós já temos estudado nas outras aulas, nós temos que fazer sempre o mesmo procedimento. Então nós vamos pegar aqui o nosso potencial, que é o somatório dos potenciais individuais, e temos que fazer uma integral sobre todos os elementos. Tá? Então, nós vamos escolher um elemento de carga dq e calcular o potencial dV devido a esse elemento de carga, num ponto de observação que a gente chama de P. Tá? Então, a primeira coisa a fazer é indicar o diferencial de potencial, vai ser o quê? 1 sobre 4πε0, diferencial de carga dividido pela distância ao ponto de observação daquele elemento dq. Tá? E se eu quiser o potencial total, eu tenho que fazer o quê? A integral de todos os dVs, a soma de todos os VIs aqui, dos dVs. Eu fico com 1 sobre 4πε0 integral de dq sobre R. Então, essa é a expressão para o potencial devido a um corpo com uma distribuição contínua de carga. Tá? Então vamos fazer uma aplicação aqui. Nós temos aqui uma distribuição linear de carga, de comprimento L ao longo do eixo X. Tá? E nós queremos saber qual é o potencial elétrico na posição P, que está aqui a uma distância D perpendicular à posição da distribuição linear de carga. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, eu tenho lá minha expressão, V igual a sobre 4πε0 integral de dq sobre R, preciso achar o dq. Tá? E no caso das distribuições lineares de carga, nós já vimos que o dq pode ser dado pelo lambda, densidade linear de carga, dx, tá? Ou seja, um elementozinho desta distribuição aqui. Tá? Chamei ele de dx. E a outra coisa que eu preciso fazer, né? Lá eu tenho aqui o R, que identifica o meu elemento de carga dq com relação ao ponto de observação. Então eu preciso desse R aqui. Então vamos dizer que eu escolhi esse elemento dx aqui, ao qual está associado um elemento de carga dq igual a lambda dx, tá? E ele está a uma distância R lá, então, com relação ao meu ponto de observação, tá? Então eu admito que esse elemento dx, ou esse elemento dq, está numa posição x, tá? E posso encontrar, então, o R em função dos elementos dados pelo problema. Eu sei que o R quadrado é igual a x quadrado mais d quadrado. Então, o R vai ser a raiz quadrada de x quadrado mais d quadrado. Assim, eu identifico a posição do meu ponto P, aliás, do meu dq com relação ao ponto P. Se eu integrar sobre todas as posições, eu tenho o potencial completo. Então, próximo passo, escrever o meu diferencial de potencial, 1 sobre 4πε dq sobre R. O dq eu tenho aqui e o R eu tenho aqui. Então eu substituo, fico lá com o lambda dx aqui em cima. E aqui embaixo é x quadrado mais d quadrado, tudo elevado a meio. Tá? Então agora, se eu quero o potencial,
basta fazer a integração. Integração de onde a onde? Lembra na primeira figura tinha lá o comprimento da barra é L, né? Então eu vou integrar de 0 até L, tá? Veja aqui que eu tirei algumas coisas para fora da integral aqui, tá? Então eu fiquei aqui agora com uma integral de dx sobre x² mais d² elevado a meio, tá? Essa integral, se vocês olharem lá nas tabelas de integrais, ela vai ter o seguinte resultado: ln de x mais x² mais d², tudo elevado a meio aqui, tá? E no intervalo de integração de 0 até L. Então agora eu vou fazer isso aqui em L menos isso aqui em 0, tá? É o próximo passo nosso aqui. Então eu posso reescrever V igual a lambda sobre 4πε0, ln de L mais L² mais d² elevado a meio, menos ln de d. Se eu substituir 0 aqui e 0 aqui, eu fico só com o d² na raiz, que sobra um d aqui, tá? Muito bem. Lembrando que é uma propriedade de logaritmo, né? ln de a menos ln de b dá ln de a sobre b. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. ln de a e ln de b. Então, um menos o outro fica com ln de a dividido por b. Tá? E essa aqui é a expressão, então, para uma observação na posição P, devido à observação do campo do potencial elétrico na posição P devido a uma distribuição linear de carga aqui no eixo X. Tá? Essa é a expressão que nós encontramos. E vamos fazer a mesma coisa agora para um problema que envolve uma densidade superficial de cargas. É o exemplo do disco novamente aqui. Qual é o potencial lá no ponto P? Tá? Então aqui eu tenho o Rzão, que identifica o tamanho do meu disco. Eu tenho um elemento de carga associado com esse anel aqui, que é um elemento do disco, né, superficial do disco, tá? Que está identificado com a posição R' e o ponto P está identificado com a distância Z. Tá? Então, mesmo procedimento, eu tenho lá minha expressão, eu preciso do dq e do R, que identifica o meu ponto de observação. Então, o dq eu sei que no caso de distribuições superficiais é o sigma ds, tá? ds é o elemento de superfície e sigma é a densidade superficial de carga. E o elemento de superfície ali, o que é? É aquele anel ali. Ele é o que? 2πr dr. Esse é o elemento de superfície, tá? Daquele anel. 2πr é a circunferência total e dr é a espessurinha dele ali. Então eu fico com esse elemento. 2πr', dr', desculpa, é r', tá, gente? Porque é a r' que está identificando aquele anel específico. Daí eu vou integrar em todos os anéis possíveis em cada r'. Tá? E eu identifico então a posição deste elemento aqui de superfície, para o qual estou estudando o dq, com relação ao ponto P de observação, usando os dados R' e Z que o sistema me dá, o problema me dá. Então o SR eu coloco em função dessas variáveis. O Z vai ser, de novo, hipotenusa, né? Eu fico com raiz quadrada de Z² mais R' ao quadrado. Tá? Muito bem. Agora basta eu escrever o meu diferencial de potencial, 1 sobre 4πε dq sobre R. O dq está aqui, substituir lá, sigma 2πr' dr', e o R está aqui, Z² mais R' tudo elevado ao meio. Para encontrar o potencial, basta fazer a integração. Então nota aqui que eu já tirei alguns parâmetros que não interessam, estou integrando. E a integral fica então de Q de 0, que é o centro do disco, até R, que é a sua borda. Então eu vou integrar todos os anéis que tem até a borda. Aí eu tenho o disco inteiro. Monto o disco como se fosse uma cebola, vou integrando os anéis. E essa integral então ficou de R' dr' sobre Z² mais R' elevado a meio. Tá? R' tudo elevado a meio. Para fazer essa integral, gente, vocês têm que fazer por substituição de variáveis, tá? Se fizer a variável u igual a Z² mais R'², vocês vão encontrar que o diferencial u faz du dr, tá? Igual a 2R' dr'. Então você pode notar que você ficou com uma integral assim, ó, meio de du sobre raiz de u, que vai dar exatamente raiz de u, tá? Então o resultado dessa integral é raiz de u. U quem que é? Z² mais R'². Então nós podemos resolver a integral, vai ficar então sigma sobre 2ε0
raiz de z quadrado mais r' de 0 até r, que é o raio do disco. Tá? Se nós fizermos essa conta aqui, eu vou ficar com o potencial, vai ser σ2 sobre 2 epsilon 0, entre parênteses aqui, z quadrado mais r quadrado menos z, que veio aqui do elemento zero, né? Quando eu substituo r' quadrado igual a zero, eu fico com raiz de z quadrado, que me sobra um z aqui. Tá? Então, o potencial a um ponto P distante do disco, uma densidade superficial de carga sigma, é dado por esta expressão aqui. Muito bem. Agora vamos ver então o cálculo do campo elétrico a partir do potencial. Tá? Como é que a gente calcula o campo elétrico? Nós fizemos o cálculo do potencial a partir do campo elétrico. Né? E se eu tiver o inverso? Se eu tiver o potencial, eu quero calcular o campo elétrico. Como é que eu faço? Tá? Então, aqui nessa figura estão todas as linhas de potencial. Lembra? A superfície equipotenciais. Tá? E eu tenho aqui uma trajetória ao longo da qual eu vou movimentar uma carga de prova. Tá? E eu quero saber então qual é o campo a qual ela está sujeito. Tá? Então eu tenho o deslocamento ds ao longo da minha trajetória que eu estou deslocando, e eu começo então olhando o diferencial de trabalho, né, que eu tenho que realizar um trabalho para deslocar ela. Então o diferencial de trabalho igual Q e escalar ds, Q0 e escalar ds. Então o diferencial de trabalho fica Q0 e, aqui vem do produto escalar, tá gente? E ds fica E ds cosseno de θ, mas eu juntei ele aqui do lado para a gente entender uma coisinha aqui, ó. Tá, vamos ter em mente que quem que é, vamos falar já então, quem que é o E cosseno de θ? É a componente de E ao longo do ds aqui, tá? Muito bem. Então a gente pode separar aqui, ó, o E cosseno de θ igual 1 sobre Q0, só passei para o lado de lá, dw ds. Tá? Então, se eu lembrar aqui, ó, que o dw é igual a menos Q0 vezes o dv, diferencial de potencial, tá? Eu posso reescrever então essa expressão como, e ali ó, identifiquei o E cosseno de θ como a componente de E na direção de ds, então ES é igual ao que? Menos, que veio daqui, dv sobre ds. Então notem aqui que eu tenho o campo elétrico na direção do deslocamento ds, né, como sendo o negativo da taxa de variação do potencial, né, naquela direção. Tá? Então eu posso escrever aqui como derivadas parciais, tá? O ES igual a menos dV ds, né, que é a componente do campo elétrico em qualquer direção do espaço, é o negativo da taxa de variação do potencial elétrico com a distância naquela direção. Tá? Então, pensando sobre isso, nós podemos escrever o campo elétrico em todas as suas componentes aqui, ó. Eu posso escrever a componente x, vai ser o quê? Menos ΔV ΔX, a taxa de variação do potencial na direção x, negativo da taxa de variação, né? Na direção y a mesma coisa, negativo da taxa de variação do potencial na direção y, com deslocamento na direção y. E a mesma coisa ao longo de z. Então eu posso montar aqui, ó, o vetor campo elétrico. Tá? Muito bem. Agora vamos falar da energia potencial, né? Até agora a gente falou do potencial, então vamos falar da energia potencial. Nós definimos lá a relação entre energia potencial e potencial, tá? Nós vamos falar então aqui o caso de duas partículas, como é que é a energia potencial no caso de um sistema de partículas, né? Aqui a gente estava falando para uma partícula, agora nós queremos saber um sistema de partículas. Vamos estudar o caso de duas, tá? E aí se estende para várias, tá? N partículas. Então eu tenho aqui uma partícula 2 que está fixa, tá? E uma partícula 1 que eu vou trazer do infinito, tá? Então a variação de energia potencial entre a posição final, que é aqui ó, uma distância r da carga Q2, né, com relação à posição inicial, que é no infinito, é igual ao Q1, que é a carga de prova que eu estou trazendo para poder experimentar a energia potencial devido à carga Q2, tá? E a variação de... faltou um parênteses aqui, tá, gente? Ó,
variação de potencial, que VF menos VI. Falta um parênteses aqui, tá? Que é Q1 delta V. É essa expressão que nós estamos fazendo aqui. Está faltando um parênteses aqui para mostrar que é o delta de V, tá? Muito bem. E aí, presta atenção lá, gente, que eu fiz Ctrl C, Ctrl V e vai repetindo aqui o problema, tá? Eu não notei lá o que eu estava fazendo, mas saibam que tem um parênteses ali. Então, se eu lembrar que o potencial é 1 sobre 4πε0 Q sobre R, eu posso reescrever, então, agora essa expressão como o potencial na posição final, aqui onde está a partícula Q1, menos quando ela estava lá no infinito, vai ser igual ao quê? Q1, e aí, de quem é esse potencial que eu coloco aqui? O potencial da partícula 2, porque eu quero saber a energia potencial elétrica devido à partícula 2 na posição da partícula 1, tá? Então aqui, Q2 sobre R, 1 sobre 4πε0 Q2 sobre R, menos 1 sobre 4πε0 Q2 sobre, já coloquei infinito aqui, o R da posição de infinito, tá? Notem que aqui eu arrumei a questão dos parênteses, tá? Mas lá ainda ficou errado. Beleza, se eu fizer essa conta aqui então, eu tenho que a energia lá no potencial elétrica lá no infinito, ela vai ser nula, porque eu estou campo elétrico aproximadamente nulo, força aproximadamente nula lá no infinito. E aqui, resolvendo esse lado de cada expressão, dividir qualquer coisa aqui por infinito, eu coloco ela para zero. Então eu fico com uma expressão final que a energia potencial é, devido à partícula 2 na posição da partícula 1, é 1 sobre 4πε0, Q1, Q2, dividido por R, que é a distância entre as duas partículas. Tá? Muito bem. Agora, se eu tiver N partículas, eu tenho que fazer um somatório sobre todos os pares. Tá? Então, aqui tem uma expressão desse somatório, a energia potencial, então fica metade do somatório de I igual a 1 até N, do somatório de J igual a 1 com J diferente de I até N, tá? Não vamos entrar como é que a gente chega na somatória, só admitam que ela existe, que é assim que ela funciona. Vai ser 1 sobre 4πε0, QI, QJ, que é o par de partícula, R e J, a distância entre elas, tá? Muito bem, esse meio aqui, gente, ele aparece porque a gente faz somatória duas vezes, né, dos pares de partículas, tá? Aí eu tenho que dividir por 2 para acertar a energia certa, né? Colocar ela no ponto certo. Se eu fizer aqui mais uma operaçãozinha matemática, a gente note que eu tirei o QI daqui, né, e coloquei ele para fora aqui na somatória. Então fiquei com uma somatória de QI e uma somatória de QJ. Tá? Aqui você já vai identificar, ó. Dá para identificar aqui. Então eu fico com o quê? Eu posso simplificar, a energia potencial é meio da somatória de I igual a 1 até N, de QI VI, partícula, eu vou identificar a partícula I, eu olho para a carga Q da partícula I e para o potencial devido à partícula I, tá? Muito bem. Então essas expressões aqui que nós colocamos, elas servem para, quando eu quero identificar a energia potencial elétrica do conjunto de muitas partículas, tá? Vale de novo sempre o princípio da superposição. Faço somatório e encontro a propriedade que eu quero. Tá? Muito bem. Agora, para encerrar essa nossa aula, vamos falar aqui do potencial, né, em um condutor carregado. Tá? Então, quando eu pego um condutor e coloco ele na presença de um campo elétrico, as cargas dele vão se movimentar. Tá? E elas vão se movimentar, nós já falamos sobre isso, elas vão se movimentar de uma forma que o campo elétrico em todos os pontos do condutor, mesmo na presença do campo elétrico externo, seja nulo. Tá? Então, enquanto as partículas, as cargas ainda estão se movimentando por causa da presença do campo elétrico, existe um campo elétrico interno ainda, mas quando eles chegam no equilíbrio eletrostático, o campo elétrico interno é nulo. Equilibrou, parou de se mexer. Acabou a força. A força resultante é nula, o campo elétrico também é nulo. E aí é interessante olhar aqui, ó, na superfície do condutor, que o campo elétrico em toda a superfície ele é sempre perpendicular à superfície em todos os pontos. Tá? Mas aparece uma coisa interessante com relação ao potencial, que é o que nós estamos estudando nessa aula aqui, que é que o potencial é o mesmo em todos os pontos do condutor, mesmo que ele esteja dentro de um campo elétrico. Como é que isso acontece? Vem da condição de equilíbrio eletrostático, né? Tá aqui, ó, E igual a zero.
Se E for igual a zero, o que essa expressão por potencial nos diz? Ela nos diz que o potencial final é igual ao potencial inicial, ou seja, é constante, é igual. Então, o potencial dentro de um condutor, mesmo na presença de campo elétrico, ele é igual, é constante, não muda. Muito bem. Então é isso, gente. Para essa aula foi isso. Essa foi a aula sobre potenciais. Na próxima aula nós vamos resolver alguns exercícios correlacionados com o potencial elétrico e a energia potencial elétrica. Tá? E então eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo e lá na página um exercíciozinho para vocês resolverem para dar conta da presença dessa aula e também da nota que vai somar para a nota final de vocês lá no fim. Tá bem? Um abraço a todos e até a próxima aula.